Olá! Muito bem-vindas, bem-vindas! Boa noite! Vamos começar, né? Já estava com saudades, a nossa primeira aula desse ano de 2025. Isso mesmo, né? Quem aqui já assistiu todas as aulas? Depois comenta para mim. Nós estamos seguindo o cronograma do protocolo. O protocolo Mente Magra em 6 passos, ele foi pensado para que você, em apenas 6 semanas, reprograme a tua mente e as emoções para emagrecer. Isso mesmo. E o que acontece? Você vai seguindo semana a semana, existe um motivo, um propósito e tarefas específicas para você reprogramar a sua mente. Porque, como eu já falei desde o início, o meu trabalho é fazer com que você entenda que vocês têm perfis de emagrecimento diferente e a partir desse perfil de emagrecimento diferente, você possa compreender que o seu emagrecimento é diferenciado. E quando a gente entende o mecanismo da nossa mente, como ele funciona, e se eu juntar com o meu perfil do emagrecimento, eu vou ter resultados realmente surpreendentes e duradouros. Não há como, se você seguir todos esses passos aqui, tudo que foi projetado, tudo que foi pensado, não há como você não ter resultado. Você já começa o emagrecimento de forma totalmente diferente. Você aqui não está focando na dor, na dieta, no exercício físico. Isso vai fazer parte de um contexto? Vai, mas de forma suave, de forma tranquila e de forma consciente. Quando vocês chegam aqui, muitas estão tão na dor, tão cansadas, tão saturadas, que praticamente já desistiram do processo de emagrecimento. E o meu papel é falar com vocês que há como emagrecer de forma sustentável, duradoura, fazer as pazes com o teu corpo, fazer as pazes com o espelho. Por isso que o protocolo ele foi pensado em trabalhar cada semana. Mas o objetivo de eu trazer esse assunto hoje são dois. Primeiro, nós estamos no início do ano. Então, quem começou o protocolo agora ou no final do ano passado, deu uma pausa por conta das férias, não é? O que acontece? Volta numa ansiedade, muitas falam, eu acabei compensando a comida, eu acabei não conseguindo estruturar, então eu vou trazer o racional para vocês. Eu vou trazer a racionalidade para que vocês entendam a importância de seguir um passo a passo simples, seguro e organizado. Vamos lá? Bom, uma das informações que eu gosto sobre o protocolo é a questão da nossa mente em relação ao poder dos nossos pensamentos. E o poder dos nossos pensamentos, ele é de uma maneira que vocês não têm ideia. 70.000 pensamentos diários. Então, imagina, você quer emagrecer, você não conhece o seu perfil do emagrecimento. E, além disso, nós temos 70.000 pensamentos diários. Desses 70.000 pensamentos diários que nós temos, 30% é lixo emocional. Então, imagina você querer emagrecer
da maneira convencional, sem entender como que funciona, sem entender como a tua mente funciona. E aí vocês vão compreender, a partir do que eu estou falando, por que que é tão desafiador eu viver viciadas em ciclos de recaídas, de compulsão, de ansiedade, de desespero, simplesmente baseado aqui. E sabe o que que é mais absurdo nessa relação do poder dos nossos pensamentos? É que 90% ocorre a repetição. Então, imagina, eu tenho 70 mil pensamentos diários. Desses meus 70 mil pensamentos diários, 30% deles é lixo emocional. E vem o pior: 90% do jeito de eu me comportar, da minha emoção e do meu pensamento hoje, eu vou repetir amanhã. Então, não há como eu pensar em emagrecimento sustentável sem eu fazer a relação de como o meu perfil do emagrecimento se comporta e de como a minha mente e as minhas emoções se comportam. Porque repetir 90% é muita coisa. Se vocês forem parar para pensar, gente, se a gente não fizer nada, é por isso que é tão desafiador. A minha mente ela está sempre presa. Presa ao que eu fiz ontem. Se ontem eu não estou fazendo nada para reprogramar, eu vou me comportar exatamente igual. E aí a gente entende o porquê do nosso ciclo, né? O ciclo, o famoso ciclo vicioso dos nossos pensamentos. É muito fácil a gente ter ciclos viciosos, gente. Porque pensa assim, 90% dos meus pensamentos são repetidos diariamente. Então, fato. Aí, não bastasse isso, essa repetição reforça o meu padrão de comportamento e de emoção. E aí é como se eu estivesse caminhando numa estrada, sempre pelo mesmo caminho. O cérebro sempre vai gostar de três coisas. E quando eu vou falando de ciclo vicioso dos pensamentos, vai valer para tudo, meninas. Vai valer para emagrecimento, vai valer para minha área financeira, vai valer para minha área amorosa, vai valer para minha área do trabalho. Então, o que que acontece? A mente quer só três coisas: prazer, livrar do medo do desconhecido e economizar energia. Eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei isso. Seja em atendimento individual, seja em live. Aonde eu vou, acho que eu sou a rainha para falar das três funções da mente. Ontem na live, é uma live aberta, né, do Instagram, então a gente não pode, às vezes, entrar em termos muito técnicos, né? Mas eu falei sobre isso também. Acho que não tem um encontro, não tem, que eu não lembre. Por que que eu gosto de falar isso, gente? Para tornar o meu processo mais simples. Para tornar o meu processo de emagrecimento mais simples. Para tornar os meus processos menos desafiadores. Por isso que se eu tenho uma mente viciada, ela vicia as minhas emoções. E eu preciso reprogramar o modo que eu sinto, o modo que eu comporto, o modo que eu penso para eu ter um resultado diferente. Nesse protocolo, vocês viram que a cada semana eu desenvolvi um tipo de exercício mental e um tipo de exercício emocional. Eu preciso trazer a razão. Quando eu estou em qualquer processo da minha vida, eu falo assim: ai meu Deus, mas eu já sei, eu não consigo fazer. A culpa não é de vocês. Na verdade, não há culpa. O que há é a minha fisiologia, aliada à minha emoção, aliada ao meu pensamento. Quantos anos eu me comporto assim? A minha mente já entendeu que é um padrão.
Quando nós estamos falando de construção de novos padrões neurais, eu vou precisar repetir, 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 até o meu corpo entender que eu mudei as minhas células, o meu comportamento, a minha mente. Você quer ver? Faz um teste rápido aí. Quando vocês pensam em emagrecimento, qual é a primeira imagem de vocês que vem à tona na cabeça de vocês? Eu não estou falando para imaginar, eu vou me imaginar magra, não. Eu quero saber qual é a primeira impressão, o que vem na mente de vocês. E aquela impressão é se é de vitória, se é você mais magra, se é você ou não conseguiu se olhar no espelho, é o que você sente. Apesar de você falar que quer emagrecer, apesar de você falar que, eu quero muito, eu estou fazendo, quem vai mandar são as emoções. Então vale para tudo. Pensou em autoestima, qual é a imagem que vem? Você está bem? Você se imagina de cabeça levantada? Pensou em dinheiro, qual é a imagem? Qual é o sentimento? Todas essas primeiras impressões fazem parte do que está gravado nas suas células. E isso é muito importante quando a gente quer entender como que é o processo, né? Como que é o processo. E eu sempre falo muito de neurociência, né? E compulsão alimentar. Por que eu falo sobre isso? Porque eu entender que eu tenho um perfil, que esse perfil é moldado pelo que eu sinto, pelo que eu penso e como eu reajo, só vai fazer sentido eu fazer qualquer estratégia, seguir qualquer coisa, se eu entender sobre neurociência. Se eu não entender que eu preciso fazer uma construção neural diferente, eu não vou conseguir passar pelos ciclos de ansiedade e compulsão alimentar. Porque tudo que a nossa mente quer é economizar energia. E se eu falei lá no início que eu quero economizar energia, eu tenho que entender que a forma como eu vou fazer, eu preciso seguir. E aí, a gente que já entende dos perfis, o que a gente se depara? Eu vou fazer do meu jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito, é desse jeito que funciona. Aí eu começo uma parte, pulo, fico sem fazer mais 5 dias, aí depois eu falo assim: não, depois eu vou e faço. Gente, tudo que é criado com base em um método é porque teve uma comprovação e teve uma experiência. Então, eu preciso seguir um passo a passo. A minha dinâmica, ela é feita com um sistema de recompensa e neurotransmissor. A parte fisiológica, ela não leva em consideração o meu perfil. É só a parte fisiológica. Então, cada vez mais, o meu corpo, ele só quer 3 coisas: prazer, livrar da dor e economizar energia. Dentro de uma escala chamada escala dopaminérgica, se eu dou um alimento que libera muitos neurotransmissores, muita dopamina e muita serotonina, gerando uma sensação de bem-estar e prazer incomensurável, essa escala medida de 0 a 100, por exemplo, eu vou querer mais daquele alimento. Então, se eu como uma maçã, a minha escala de dopamina vai para 100. Se eu como um outro alimento, a minha escala vai para 1000. E aí, o que acontece? Antes que eu esqueça, meninas, esses slides de hoje eu vou deixar em forma de e-book, tá? Que eu falei que eu iria
fazer um modo, né, de deixar isso mais visível, e aí vai ser legal, porque vocês vão conseguir ficar além de tudo que tem lá no protocolo, que eu vou falar especificamente. Então, o que que vai acontecer? Eu vou juntar a minha parte fisiológica com a minha parte dos perfis. E quando eu fizer essa junção, eu vou entender perfeitamente como o meu corpo se comporta. Dentro de uma estrutura, quando eu vou falar da minha mente, eu tenho o meu cérebro do meu lado direito e o meu cérebro do lado esquerdo. O meu lado direito é o meu lado da emoção e o meu lado esquerdo é a razão. Quando eu estou num processo de compulsão alimentar, de ansiedade, eu já fiz tanto aquele processo repetitivo que eu falei aqui no início, que são os meus 70.000 pensamentos diários. 30% deles é lixo emocional, que está lá no meu inconsciente, e eu faço a minha repetição de 90% de quem eu sou hoje, de como eu me comportei, de como eu lidei com as minhas emoções, de como eu lidei com o meu alimento. Amanhã eu vou repetir esses 90%. Por isso que é, no meu entendimento, impossível eu pensar em emagrecimento sem entender isso daqui, porque a minha mente ela precisa racionalizar. Quando eu estou na dor, e cada perfil do emagrecimento tem a sua dor, e a gente vai falar aqui um pouco sobre como auxiliar a compulsão a esse perfil, cada perfil, a gente vai entender que se eu fico na emoção, eu bloqueio uma parte da minha mente chamada massa cinzenta. Toda vez que eu entro no embate emocional, bastam 30 minutos para eu perder a minha capacidade de tomada de decisões. A gente vai lá na nossa massa cinzenta, o nosso cérebro no hipocampo, uma região chamada hipocampo. Essa região então passa a ser só emoção. Então imagine, eu vicio meu corpo já há muitos anos com aquela estratégia alimentar inadequada, né? Eu liberando mais dopamina e serotonina com açúcar, com carboidrato e com gorduras em excesso, eu torno aquele corpo viciado naquela estrutura e ainda entra o meu componente emocional. Quando entra o meu componente emocional, eu perco a minha capacidade. Então, isso aqui é como se desse uma tela preta. Eu fico praticamente. Eu gosto de falar que a gente fica igual uma lesma mesmo, sabe? A gente buga, perde aquela capacidade todinha de tomada de decisão. E aí que vem a confusão. Se são 70.000 pensamentos diários, 30% de lixo emocional, 90% do que eu fiz hoje eu vou repetir amanhã, perdi a minha capacidade de tomada de decisão, comprovadamente amanhã eu não vou fazer nada. Por quê? Porque eu estou totalmente tomada pela minha emoção. Quando a pessoa fala assim, Isa, eu não sei, quando eu vi já comi. Isa, eu não sei, eu sei na minha cabeça, racionalmente, o que vai fazer, mas na hora eu não sei o que me deu. Eu entendo. Deu um apagão. Dentro da minha mente eu não estou conseguindo mais enxergar. Então eu preciso entender, eu preciso seguir um passo a passo para eu mudar isso. Não há como eu mudar com desorganização. Não há como eu mudar na desordem. Por isso que o primeiro passo aqui, eu não estou preocupada com a comida. Ela vai entrar num contexto, mas eu preciso me preocupar a maneira que vocês vão lidar e aprender a lidar com isso. Porque isso é mais importante. E aí, se eu tenho a minha conexão neural, a minha mente, como que foi formado, gente? Cada perfil do emagrecimento ele tem uma característica, uma forma emocional,
uma dor, aliada aos meus pensamentos, aliada aos meus comportamentos, eu vou ter um padrão. Então, quando eu falo a maneira dos meus pensamentos, o que é o meu pensamento, gente? É a minha maneira de eu me comunicar com o mundo externo. Então, a forma como eu vou interagir, como eu vou me comportar, já está ali, ó, há anos. Será que eu sou essa pessoa mais reativa? Será que eu sou uma pessoa mais emotiva? E cada vez que a minha emoção, que o meu pensamento, ele está focado em um só sentido, mais difícil é a minha mudança, porque eu não tenho necessidade de economizar, eu gastar energia. A mente já entendeu como ela funciona, é como eu falei aqui no início. Eu já estou até ficando careca, né? A mente só quer economizar energia. E o meu pensamento, ele porta sim, ele porta energia, ele porta a forma que eu me comunico, ele porta a forma como eu enxergo a realidade. Quem fala assim, eu. Não, Isa, eu acordei e falei que eu ia fazer tudo certinho. Depois aconteceu um negócio e eu fui tomado pela minha emoção. O que será que você estava tendo de pensamento? Eram pensamentos bons? Eram pensamentos empoderados? Não. São pensamentos moldados ao longo de anos e anos e anos. E a gente vai fazendo isso sem se dar conta. Então, eu começo a não mais observar a realidade que eu estou. Eu começo a não prestar mais atenção na quantidade de comida que eu estou comendo. Eu posso saber que eu posso ter uma vaga noção que eu estou exagerando, mas eu já bloqueei a minha tomada de decisão, porque é tudo muito simples. Basta eu repetir o meu comportamento de hoje, que amanhã vai estar tudo bem. Então, falar de emagrecimento, eu preciso entender dos meus perfis, eu preciso entender que quando vocês fazem o teste e vocês descobrem qual é o perfil predominante de vocês, vocês vão aprender a levar isso para uma vida toda e, a partir disso, entender o porquê que eu me comporto daquela maneira. Então, vamos lá. Eu tenho o meu compulsivo emocional. São mulheres que vão comer em resposta às emoções. A gente já viu lá no protocolo, a dor emocional, o abandono, a fome emocional dessa mulher é abandono. Você vai ver mais para frente aqui, tudo isso desencadeia processos de ansiedade e compulsão. Mas vocês entendem que a partir do momento que vocês vão descobrir o perfil de vocês, o que vai acontecer? Eu já sei a origem da minha compulsão, a origem da minha ansiedade. Abandono. Vocês vão aprender. Não só aqui, eu vou falar um pouco, mas no protocolo, e também quem está comigo, né, nos individuais também, aprender a lidar com isso. Estético, mulher perfeccionista, com dificuldade de ser comparada. Então, para ela, ela sente que ela tem que ser a melhor opção de todo mundo. Então, dói para essa mulher não ser a melhor opção. Dói para essa mulher, num contexto, ela não ser ouvida. Imagina que a gente tem uma mulher estética que está lá numa reunião familiar e desprezam a opinião dela. Gente, isso vai doer muito. E aqui não há defeito. Aqui eu não estou falando de qualidade e defeito, são perfis. Esses perfis são formados desde lá da minha primeira infância até o útero da minha mãe. Tem até uma aula que eu dei sobre a origem dos perfis. Essa aula está dentro do módulo Verdades Secretas. Então imagina, a dor emocional dessa mulher é traição. Então, para ela, se você quebrar a confiança dessa mulher, é a morte em vida. Claro que para todos, né? Mas principalmente quem tem esse perfil muito alto.
traição, não só de marido e mulher, de companheiro, mas de amizade, de relação de trabalho. Perfil pesado, mulheres com habilidade de suportar coisas difíceis. Então, ela tem sempre que se antecipar, ela não sabe dizer não. Qual que é a dor emocional dela, gente? Humilhação. Se alguém vai chamar a atenção dela, para isso é a morte. Então percebe, cada uma dessas mulheres vão comer por motivos diferentes. Só que no dia a dia, isso tudo acontece numa cadeia de milésimo de segundos. Eu, junto com os meus 70 mil pensamentos diários, 30% é lixo emocional e 90% eu vou repetir amanhã. Então, se eu não descubro qual é o meu perfil e como eu aprendo a lidar com ele, como eu aprendo a me comportar e como eu aprendo a ter as minhas emoções, eu não vou conseguir instalar novos hábitos, nunca. E aqui vocês tragam para onde vocês quiserem. Nós estamos falando de emagrecimento, mas pode servir para carreira, pode servir para relacionamento, pode servir para dinheiro, para finanças, né? A maneira como eu me comporto. Cada um desses perfis também diz muito sobre mim nesses aspectos. Alto risco. Mulheres com dificuldade de expor o sentimento, ela sente muito, mas elas não querem abrir mão do controle. Então, elas têm medo de ser manipuladas. Então, imagina, uma mulher dessa vai muitas vezes entrar em episódios de compulsão e vai comer simplesmente pela dor da manipulação. E o falso magro? Eu gosto de falar do falso magro porque ele, embora muitas mulheres estejam acima do peso, o falso magro ele pode estar presente também como um perfil. Agora vamos lá, né? Dor do falso magro, rejeição. Olha o grito da urgência, gente. Grito da urgência. Consequências da minha compulsão. Problemas de saúde, baixa autoestima, isolamento, impacto da ansiedade, urgência de mudanças, não é? E aí, o que eu faço com isso, Isa? O que eu vou fazer com os meus 30% de pensamentos negativos? Então, cerca de 21 mil pensamentos são lixos emocionais. Então, se eu não entendo do meu perfil, eu não vou entender qual lixo emocional eu estou carregando no meu inconsciente. Qual é a dor emocional que você carrega no seu inconsciente? Eu não vou estar, eu não sei. Então, os meus pensamentos negativos vão alimentando padrões. Simples assim, padrões de sentimento, padrões de comportamento. E como eu vou reverter isso, Isa? Primeira forma de reverter. E aqui eu gosto muito de falar, tá muito em moda, né? Falar sobre mindfulness. É até uma expressão bonitinha em inglês. O que é mindfulness e compulsão alimentar? Se eu falei que eu perdi a minha capacidade de raciocinar do meu hipocampo, que é a minha massa cinzenta. Basta 30 minutos em que eu saia do sério, em que eu realmente fique nervosa, fique ansiosa. Então, eu vou precisar aprender o mindfulness, que é observar o que eu vou comer, o que eu estou comendo. Mindfulness é eu observar o que eu coloquei no meu prato. É como eu estou mastigando. É observar se eu estou ingerindo água o suficiente de acordo com o meu peso. E quando eu começo a fazer isso, eu vou reduzir a minha ansiedade e o estresse. Por quê? Porque eu vou observar se eu estou comendo na frente da televisão igual uma louca, então eu nem vi, ou na frente do celular, eu nem vi o tanto que eu comi, eu nem vi o tanto que eu coloquei no prato.
E quando eu estou desfocada, desconecta, eu tô tão desesperada, prestando atenção. Ai, não consigo seguir dieta. Ai, que desespero, odeio dieta, odeio exercício. Calma. Eu duvido. Se você chegar em casa e a primeira coisa que você fizesse, ao invés de chegar em casa como uma louca desesperada, uma capivara raivosa, se você fosse tomar um banho e só após a tomada do banho é que você vai pensar em que vai comer. Isso considerando que você já é uma pessoa que se organizou, né, que deixou alguma coisa ali. Mas se não for, a chance de você ficar igual uma capivara raivosa é muito grande. Mas quando você aprende a praticar o mindfulness, que é prestar atenção no que está do lado externo, isso muda a regra do jogo. Segunda comprovação de eu ter esse hábito alimentar: ressonâncias magnéticas. Olha essa informação, gente. Revelam que mudanças na estrutura cerebral após 8 semanas de prática. Então, eu começo a entender que se eu estou colocando mais comida, menos comida no prato, eu passo a entender se eu estou colocando a comida de forma exagerada. Eu passo a entender se aquela quantidade de comida que eu coloquei no prato é pouca ou é muita. E aí, em apenas 8 semanas, eu já tenho mudanças. A ressonância magnética prova que a minha estrutura cerebral começou a mudar. Então, quantas mulheres falam assim para mim: ah, Isa, mas eu chego em casa tão desesperada que aí eu já vou pegando tudo que tá ali na frente, eu nem vou ver. Pois é, bastava um banho. Você não precisa nem seguir dieta, bastava tomar um banho. Antes, chegou em casa, tá desesperada por qualquer coisa, vai tomar banho. Ou quente ou gelado, do jeito que você quiser. Depois que você tomar esse banho, aí sim você vai pensar: peraí, eu vou comer isso aqui, eu tenho alguma coisa para comer, mesmo que você não tenha preparado nada. Você já vai pensar assim: bom, peraí, o que, que eu vou gastar? Ah, será que eu vou pedir comida? O que, que eu posso pedir? Então, a minha relação com a comida vai mudar. Então, eu já tenho a minha primeira comprovação, né? Que é essa comer consciente, né? E reduz mesmo, gente. Reduz a ansiedade, reduz estresse. É algo com comprovação, né? Segundo, né? Domando a ansiedade através da relação consciente. Antes de chegar em cada perfil, que eu vou falar como a gente lida com essa compulsão de cada perfil, primeiro, eu prestei atenção no que eu estou comendo. Segundo, eu começo a racionalizar aquilo que eu estou fazendo. Só que vocês percebem, gente, que vocês precisam de um passo a passo organizado para vocês começarem a praticar isso? Então, eu identifico o meu padrão de ansiedade, ele acontece mais quando? Ah, quando eu, no fim de semana, quando eu chego em casa e estou sozinha, quando eu me lembro de alguma situação, quando eu sou num momento de desafio. Mas isso é treino. É treino. Só que se ninguém falar com a gente que é treino, se a gente não aprender que a minha mente vai ter 70 mil pensamentos e 90% eu vou repetir, se eu não mudar, eu nunca vou sair do lugar. E eu tô lá, aquela mulher preocupada. Por que, que as coisas não fazem sentido? Por que, que não dá certo? Né? Eu preciso. A construção neural, gente, ela precisa acontecer. E essa parte aqui da respiração, eu sou uma pessoa que viveu ansiedade a ponto de desenvolver, eu desenvolvi uma ATM. Para quem não sabe, a ATM, que é a disfunção temporomandibular, não tem cura. Eu desenvolvi isso aos 20 anos. O que eu faço hoje é controle.
Isso foi desenvolvido por conta de ansiedade. E aí, quando falavam assim comigo, ah, você tem que respirar, eu dava uma gargalhada na cara do médico, da minha mãe, de quem quer que fosse. Porque uma mente tagarela nunca vai conseguir, gente, meditar, respirar. Tudo que ela quer é calar a boca. E aí, depois de quebrar muito a cara, né? Porque a gente tem duas maneiras de aprender: ouvindo, estudando ou quebrando a cara. Eu então já tomava remédio muito relaxante muscular, porque isso aqui em mim, quando eu fui diagnosticada, já estava travado. Eu mal conseguia abrir a boca, eu sentia dores terríveis. Depois eu comecei a tomar remédio para ansiedade. Depois eu comecei a mudar de médico de consultório psiquiátrico e só aumentando a dose de remédio e não adiantando. Então, ninguém começa meditando, gente, igual Buda. Ah, eu tenho que virar uma monja, Isa, nada disso. Ah, eu vou ter que ficar calada, nada disso. Você vai fazer aquilo que é mais fácil para você. O que é mais fácil para você hoje? Ah, para mim é mais fácil respirar por 4 segundos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso 4 vezes. Eu preciso é começar. Eu preciso é fazer um caminho neural diferente para minha mente. Eu não estou pedindo aqui para ninguém virar especialista. Eu não me tornei uma especialista lá atrás, quando eu comecei a praticar. Só que o benefício é o que eu falo. Eu só faço aquilo que vem sentido. Comprovou cientificamente? Ah, comprovou, então eu vou lá e vou fazer. Não adianta falar comigo assim, ah, você vai se sentir bem. Não, é porque tem comprovação. Eu diminuo o meu grau de cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuindo o meu cortisol, o meu metabolismo, ele não fica parado. Qual é o inimigo número 1 das mulheres de menopausa e mulheres pós 40, pós 50 anos? Cortisol. Cortisol é o nosso inimigo. Então a gente tem que fazer de tudo para não ter cortisol no organismo. Sabe aquela história que eu falei no bloco anterior de 30 minutos de estresse e dar uma tela preta? Pois é. O meu corpo demora 6 horas após um ataque de raiva, um ataque de ansiedade, um ataque de compulsão. Fisiologicamente, meu corpo demora 6 horas para se recompor. Imagina. Então, quando eu aprendi sobre isso, eu falei assim: por que não praticar? Né? Eu não preciso ser nenhuma monja, mas eu posso começar. E eu preciso quebrar o meu ciclo, ter consciência, usar a técnica para interromper o ciclo, substituir por novos pensamentos e comportamentos, porque eu tenho me comportado igual, amanhã vai ser 90% igual e preciso ter reforço. Por isso, quando eu criei o protocolo, gente, tem academia mental mente magra. Cada semana eu tenho que respeitar aquela semana. Por quê? Porque eu estou fazendo nova conexão neural, neuroplasticidade, capacidade de modular a forma como o meu neurônio, as minhas emoções e os meus comportamentos se alteram. Então, isso é cientificamente comprovado. Por isso que eu preciso praticar. Então, ao invés, quanto mais desesperada eu fico, menos eu saio do lugar. Essa que é a verdade. E aí, eu vou entender que o meu cérebro, quando ele se conscientiza, ele vai se adaptar. Eu já não vou mais entrar no piloto automático. Só que eu preciso ensinar. Se eu não ensinar ele como ele se comporta, ele vai manter a mesma forma. Eu não ensinei um caminho diferente. Coloca no Waze como chega em casa. Ah, rua tal, passando pela rua tal.
beleza, se eu não fizer nada para mudar, ele vai morrer passando por aquele caminho. Então, não há a minha construção de hábito, ela envolve conhecer o meu perfil, entender a fome emocional dele e aí sim entender o meu pensamento e a minha emoção. Eu preciso fazer a junção. Não há como eu fazer processos isolados. Não há como fazer processo isolado. Ó, Marrom falando que estava no centro. Meninas, não se preocupem, né? Quem não conseguiu chegar no horário, fica gravado. A partir dessa edição aqui, desse encontro de hoje, vai ter sempre o e-book do encontro. Acho isso legal. Vocês gostam dessa ideia? Que aí, além de ter a aula, né, vocês ficam com o e-book, porque aí tem mais informações extras. Então, né, para sempre ficar conectado e não perder nada do que eu falei. E aí, gente, vamos continuar. O que acontece da minha reprogramação? Todo mundo aqui, eu vou deixar de novo, tem um e-book que fala do porquê dos áudios para o meu inconsciente. Quando eu me especializei como terapeuta do inconsciente e de desprogramadora de memórias de dor, eu estudei muito sobre os sons, os decretos, os comandos e a frequência. E o protocolo, ele tem na sua terceira semana um detox de corpo com shots, né, a parte fisiológica, de acordo com o perfil, então vai ter lá, né, a sugestão do, né, montado por nutricionista, mas principalmente um detox do meu pensamento e das minhas emoções. Então, vai ficar aqui à disposição de vocês para ler e também um outro e-book que eu vou deixar sobre a importância dos áudios. O que eles fazem com o meu cérebro, o meu hemisfério esquerdo e direito. Se eu estou trabalhando com emoção e razão, eu preciso colocar isso em equilíbrio. Por isso que os áudios, eles têm frequência, eles são feitos num aparelho, são gravados com uma tecnologia, né, essa frequência do Canadá, e são áudios bineurais. Por isso que eu explico lá no protocolo. O que isso vai me adiantar para eu emagrecer, Isa? Tudo. Porque se a minha mente recebe uma informação para o meu inconsciente, para o meu lixo emocional, eu começo a ter reprogramação, melhora de ansiedade, melhora da minha condição, aumento da minha autoestima, e tudo isso vai fazer com que eu faça o quê? Com que eu deixe de ser ansiosa, deixe de ter crises compulsivas trabalhando o meu inconsciente. Então, é tecnologia, ciência e me provar que isso faz sentido. E se eu uso, até agora eu não estou nem preocupada, né, com a dieta. Por quê? Porque eu preciso entender primeiro como o meu corpo funciona, as minhas emoções, os meus pensamentos, para depois eu pensar em qualquer reeducação alimentar. Então, na terceira semana, vocês vão ver que tem esse detox emocional e lá tem áudios. E, inclusive, eu dou orientação para usar com fone de ouvido. Por quê? Porque eu tenho uma frequência para o ouvido esquerdo, eu tenho uma frequência para o ouvido direito. Isso é incrível, gente. Quando eu comecei a usar isso na minha vida, para qualquer situação, você até diminui a quantidade de medicação se você toma remédio para ansiedade. Do poder que é eu ir lá nos meus pensamentos sabotadores, aquela mente tagarela que não para, né? Eu tinha uma mente realmente que não parava um minuto. E aí, o que tem a ver compulsão com a física quântica das minhas escolhas alimentares? Se eu estou num processo que me dá pane e que eu perco a minha capacidade de raciocínio e me dá o pano preto, né, que a gente fala, eu bloqueei o meu hipocampo, que é a minha massa cinzenta, eu deixo de observar os alimentos que são saudáveis para mim. Olha só que louco isso.
a mente vai trabalhar no menor esforço. Então, se eu estou repetindo um padrão, o que, que vai acontecer, gente? Eu só vou enxergar que eu tenho um alimento. Então, é aquela pessoa que fala que só come arroz, feijão e carne. Pão, biscoito, bolo, ela não consegue ver que tem legumes variados, ela não consegue ver verduras variadas, frutas variadas. Isso foi comprovado, gente. Por quê? A física quântica ela trabalha com energia e diferentes possibilidades de escolha, um dos princípios da física quântica. E quando a gente traz isso para o alimento, o que, que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir ver o que, que é um alimento bom, o que, que é um alimento ruim para mim. Eu só consigo ver um tipo de alimento. Sabe aquela pessoa que fala que tem paladar infantil? Nem ó, a Valéria saiu. Pessoa que tem paladar infantil, ela deixou aqui, desculpa. Ok, minha linda. A pessoa que tem paladar infantil, sabe o que, que acontece? Ela não consegue ver nenhum alimento mais na frente. Então, a minha escolha, eu tenho que prestar atenção no que eu como, para que isso possa influenciar no meu corpo. Quando eu passo a ter essa observação consciente, eu vou olhar para uma fruta, eu vou olhar para uma verdura, eu vou olhar para um legume e vou falar assim: nossa, que coisa mais linda! Eu vou ter vontade de experimentar. Mas por quê? Porque eu comecei a treinar a minha mente, eu comecei a preparar para aquilo. Olha que incrível, né, gente? Eu falo que eu sou entusiasta disso, né? E as estratégias para cada perfil. Como que eu vou lidar com o compulsivo emocional? Pessoa que tem necessidade de falar muito, faz um diário emocional. Isa, eu quero emagrecer, eu quero deixar de comer igual uma capivara. Se você fizesse um registro simples de como andam as suas emoções, você vai saber exatamente o que, que dá gatilho. Ai, o dia que eu encontro com aquela chefe, eu como mais. O dia que eu encontro com a pessoa que eu não gosto, eu como mais. Eu preciso observar como é que eu estou. Técnica de autorregulação. Eu tenho que gerenciar minha emoção sem recorrer à comida. Então, às vezes eu tô com sono, frio, eu não posso demorar. Se eu demoro a comer, eu sou uma pessoa que tem compulsivo emocional, se eu demoro a comer, sabe o que vai acontecer, gente? Quando eu for comer, eu vou comer o dobro, o triplo. Suporte social, eu sou uma pessoa que gosta de falar, de comunicar, então eu não posso ficar isolada. Eu tenho que sair para ver pessoas. Eu tenho que sair para o shopping, eu tenho que sair na rua, eu tenho que sair no parque, para onde for. Eu falei de comida? Não. Eu só falei de observar como o meu corpo funciona. Olha como é que tudo vai fazendo sentido. Eu observo como o meu corpo funciona e a partir dali eu vou ter tomada de decisão. Não é o contrário. Eu não começo pela dieta. Perfil estético. Gente que é no bom sentido, tá? Enjoada, que não. Ai, não gosto de repetir comida. Ai, não gosto de comer todo dia a mesma coisa. Tô falando com amor, tá? Mas é uma característica do perfil. Então, eu vou ter que colocar alimentos variados. Se você não gosta de comer todo dia a mesma coisa, não brigue com isso. E nem briga com o coleguinha, com o parceiro, com o marido. Respeita. E se respeite. Se você gosta de ter variedade, não vai adiantar você querer fazer aquele o meu marido fala que eu faço goroba, que faz a mesma comida para a semana inteira. Eu não tenho esse perfil forte em mim, tá? Se deixar, vou comer a mesma coisa, não vou ligar. Mas isso é do perfil. E tá tudo bem. Praticar o mindful eating. Se é uma pessoa que gosta de comer variado, vai ter que prestar atenção no que está comendo. E autoestima blindada. Esse perfil precisa ir lá, arrumar o cabelo, fazer as unhas, fazer uma massagem. Elas gostam disso. Então, muitas mulheres
não consegue às vezes nem se olhar no espelho, mas o perfil dela fala da necessidade dela se sentir mais bonita. Então, ela precisa, não é, como é que fala? Não é supérfluo, não, né? Alto risco. Ó, por que alto risco tem que relaxar, gente? Que ele é o rei do controle excessivo. Se ele não aprende a relaxar, ele vai viver com estresse, vai viver com cortisol alto. Logo, metabolismo lento. Então, vai ter que pensar, gerenciar estresse. Alto risco é extremamente desconfiado. Então, o que ele precisa? Ele precisa ter pessoas de confiança. Ele acha que todo mundo quer passar ele, sabe? Enganar. Ele desconfia até da própria sombra. Então, ele não pode fazer, às vezes, terapia com qualquer pessoa que ele não confia. Ter um nutricionista que ele não confia. Então, são pessoas com muito pé atrás. Se você se identificou com esse perfil, não vai adiantar querer, vai lá, vai, não vai. Não vai, você só faz o que fizer sentido, né? O pesado, ó, é a pessoa que tem dificuldade de falar não. Então, o que me desencadeou que eu comi? Pesado, tem que ter organização, então tem que deixar tudo arrumadinho, lanche. Ele não pode passar de muitas horas sem comer. Tem que aprender a dizer não. Faz parte do perfil aprender a dizer não para as pessoas, para as situações. Então, isso pode deixar a pessoa, quando tem perfil pesado, descompensada e levar a episódio de compulsão e ansiedade. E o falso magro, que eu sempre falo dele aqui, porque às vezes você foi uma criança muito magrinha, que teve apelidos feios, né? O bullying. O falso magro são mulheres criativas, então gosta de ficar lá desenhando, né? Eu nem sei aqui, no meu dia a dia, eu tenho muito desse perfil. Olha a quantidade de canetinha. Isso aqui tudo faz parte do meu dia a dia. Para eu anotar as minhas agendas, as minhas anotações. Então, é a característica, respeitar a característica. Porque se a pessoa tem esse perfil, ela pode estar acima do peso. Se ela não tem à disposição esse momento, ela às vezes gosta de ficar na dela. Não é que ela é emburrada, não, gente. Perfil falso magro, às vezes gosta de ficar sozinha, quietinha. E fica bem. Não é que ela tá mal, mas é que ela precisa de momentos de solidão. Então, se ela teve muita agitação no dia a dia, e eu posso estar acima do peso e ter perfil falso magro no meu gráfico. É uma pessoa que às vezes não gosta de se abrir muito, então ela vai ficar precisar de pessoas de confiança, porque senão ela vai viver muito sozinha. E para ela não tem problema nenhum. Não é que ela tá com depressão, não é nada disso. É do perfil. Agora, se você é do compulsivo emocional, você não pode ficar sozinha. Olha o que aconteceu na pandemia. Brasil, salvo engano, terceiro país no ranking que engordou 5 quilos em média após a pandemia. Por quê? Porque os brasileiros são calorosos, né? Assim, são afetivos, então teve o isolamento social, causou muita dor. Agora, o que eu quero que vocês fixem aqui? Por que o protocolo foi criado em etapas e por que eu preciso fazer os exercícios que estão propostos? Porque eu não vou construir nova rede neural sem praticar. É impossível. Eu deixei no protocolo, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha a quantidade de 4 exercícios que nós temos. Vou mostrar onde estão esses exercícios lá na plataforma. Por que eu criei, né? O protocolo Mente Magra, ele dura 6 semanas. Cada semana você tem um passo para cumprir.
A academia mentalmente magra com exercício para você fazer aquela semana para quê, gente? Para eu modular a minha mente. Depois, na terceira semana que você tem o detox, você passa a ter reprogramação para pensamento e emoções. E eu dei esse bônus, que foi um protocolo específico para compulsão e ansiedade. Eu decidi ampliar ele, acrescentar esta aula e explicar o porquê que tem, protocolo que chama CCA, controlando a compulsão alimentar. Gente, isso aqui é ouro. A minha equipe de produção falou que isso aqui daria para eu vender só aí essa aula de hoje com esses 4 protocolos aqui de compulsão e ansiedade, daria para eu vender separado, gente. De tão rico que tá esse material. Só que a gente só vai entender e só vai fazer se eu explicar para vocês tudo que eu expliquei até agora. Porque uma mente que tá ansiosa, que tá comendo, que tá igual uma louca, que bobeira, eu preciso emagrecer, tô gorda. Vê se eu preciso fazer exercício. Precisa, porque eu preciso reprogramar a minha mente. Ela só aprende por repetição. Então tá aqui, ó. É um protocolo para eu controlar a compulsão alimentar. Você vai responder essas perguntinhas. Eu duvido, eu mudo de nome. Se você fizer seguir os 4 aqui, tem 4 protocolos aqui, se você não muda a sua relação com a comida. Mas você tem que entender por que aquilo é importante para você, né? Se vai fazer sentido. Outro protocolo que tem, ó, que é o CA, controlando a ansiedade. Então aqui vocês vão ter explicação sobre a ansiedade, a relação até com os alimentos, o que causa mais, né? O poder da alimentação e a parte prática. Percebem, gente, que tudo foi muito bem estruturado para que você consiga emagrecer? Checklist. Isa, estou em crise. Tem um checklist. Desmonte o circuito cerebral da ansiedade. Só que, se eu não fizer, gente, eu não vou ver meu resultado. Porque a mente só aprende por repetição e tudo que ela quer é economizar energia. Então foi criado, olha que incrível. Esse é tô ansiosa. Aqui tem o circuito. O que eu vou fazer? E o protocolo acalme-se. Acalme-se, né? Ele chama acalme-se, é um acróstico que a gente chama, né? Aceite a sua ansiedade. C, contemple as coisas à sua volta, né? Haja com a sua ansiedade e ensina. Gente, isso é incrível. Olha que exercício bobo, né? Mas se você imagina você praticar tudo isso conscientemente, essa parte é uma parte de bônus que está dentro do protocolo. E aí eu falei assim, caramba, eu preciso dar uma aula para falar com as meninas da importância desse bônus, porque se elas estiverem enfrentando episódio de compulsão e ansiedade, além da minha explicação, elas vão ter um suporte para a mente e para as emoções. Então, ela vai aprender que ela precisava respirar, com tudo que eu expliquei, e o mais importante, né, gente? Por que fazer? Não adianta eu falar que eu não estou conseguindo. Eu aprendo o meu perfil, depois eu vejo que eu tenho exercício e eu vou lá e faço. Eu não fico discutindo com a minha mente. Ontem eu falei uma coisa na live no Instagram, que é uma informação que eu vou te falar. Eu acho que eu vou fazer um cartaz dela. A nossa mente demora 5 segundos para falar sim ou não. Se eu estou em dúvida, o exercício que eu dei lá na live é conta de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1, agir. Pronto. Toda vez que eu tiver em dúvida se eu vou comer ou não vou comer, qual decisão que eu preciso tomar, que eu tô vendo que eu tô procrastinando, eu vou lá e faço.
Não sei se eu vou começar, eu nem tô precisando, né? Claro, se você estiver precisando, passando por episódio de compulsão e ansiedade. Contar de trás para frente, 5, 4, 3, 2, 1, ação. A mente, ela demora 5 segundos antes dela procrastinar e falar, não faz nada não. Por isso que muitas mulheres não conseguem entrar em ação. Pelo padrão de pensamento e comportamento e depois repetição. 90% hoje igual o que eu fiz ontem. Tá bom? Então deixa eu só mostrar onde está isso aqui na plataforma. Gente, passou tão rápido. Meu Deus. É bom, né? Quando a coisa, quando é bom, passa muito rápido. Passa rápido, gente. Passa rápido, a gente nem vê que passou rápido. Quando vê, a hora já voou. Ó, dentro da plataforma, gente, quem não tem, né? Ó, dentro da plataforma, lá em bônus, depois que você passa tudo isso, ó, passo 1, 2, 3, tem aqui, ó, no final, bônus, fim da ansiedade e compulsão alimentar. Só vocês irem lá e baixar esse material. E as pílulas da Isa motivacional, gente, são os áudios. Todo dia tem um áudio motivacional, né? Nós temos aqui 20 áudios motivacionais. Quer dizer, acordei de manhã, tô desanimada, 5, 4, 3, 2, 1, escuto meu áudio motivacional, e aí eu vou ter acesso a uma pílula da Isa para começar bem o seu dia. Então é isso, meus amores, hoje, né? Terminamos nossa aula por aqui. A gente se vê no grupo, a gente se vê nos encontros, a gente se vê na internet. Chame uma amiga, né? Convide uma amiga para conhecer esse programa de emagrecimento. Me fala, vai lá, fala com a Isa, conversa com a Isa, né? Pede para a amiga, olha, você pode deixar eu passar seu WhatsApp para a Isa? Porque às vezes, gente, a nossa amiga, ela tá tão atribulada que ela vai falar assim: depois eu vou lá no Instagram e chamo ela. E não chama. Então, você que está assistindo essa versão gravada, tem uma amiga que você falou: nossa, minha amiga precisa aprender sobre isso. Fala com ela: ó, posso passar teu contato para Isa? E aí eu vou conversar e receber tua amiga com muito carinho e explicar como tudo funciona. Tá bom? Beijo grande, meninas. Assim que ficar gravado, vai para a plataforma e a gente se vê. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.